Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quinta-feira de adoração, quinta-feira de irmos visitar Jesus no sacrário, no Santíssimo Sacramento, não é? As igrejas estão abertas aí com Jesus exposto, né? Para que a gente vá lá, ajoelhar, adorar, né? Porque Ele é o único a quem devemos adorar. É o único a quem a gente acredita. É o único que pode salvar, é o único que pode nos dar aquilo que a gente pede, né? Estando dentro da sua vontade. É o único que faz milagres. É o único que te dá, que nos dá a cura que a gente precisa, seja ela espiritual ou carnal. Enfim, aquele Deus que está lá sempre nos esperando na Santa Eucaristia, não é? Corpo, sangue, alma e divindade. Então hoje é quinta-feira e a gente veio aqui fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa quinta-feira para a nossa vida, para a nossa santidade, para a nossa mudança diária, né? Aquele pouquinho que a gente pode mudar todos os dias, né? Quando a gente começa a entender a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não tem que ser somente lida, mas vivida, não é? Porque ela é aquela água viva que a partir do momento que você começa a degustar, você começa a tomar a água viva, você não sente mais sede, né? A palavra de Deus é a mesma coisa, né? A gente degusta a palavra de Deus. A gente mastiga a palavra de Deus. Ela tem que cair no nosso coração e o desejo de mudança tem que ser imediato. Amém? Então, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Lucas. A gente vem aqui para o livro de Lucas, o capítulo 1, versículo do 5 ao 25. Aqui. Até aqui. 25. A pessoa e a missão de Jesus. Deus ouve o pedido dos pobres. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Era do grupo de Abias. Sua esposa se chamava Isabel e era descendente de Arão. Os dois eram justos diante de Deus, obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Certa ocasião, Zacarias fazia o serviço religioso no templo, pois era a vez do seu grupo realizar as cerimônias, conforme o costume do serviço sacerdotal. Ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Na hora do incenso, toda a assembleia do povo estava rezando no lado de fora. Então apareceu a Zacarias um anjo do Senhor. Estava de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e cheio de medo. Mas o anjo disse: Não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu o seu pedido e a sua esposa, Isabel, vai ter um filho e você lhe dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará cheio do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus,
Caminhará à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como vou saber se isso é verdade? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e ele me mandou dar esta notícia para você. Eis que você vai ficar mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque você não acreditou nas minhas palavras que se cumprirão no tempo certo. O povo ficou esperando Zacarias e estava admirado com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar, e eles compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e se escondeu durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. É um evangelho extenso, né? Um evangelho grande, né? Mas a gente pode, desse evangelho, tirar vários ensinamentos, né? A gente percebe muita coisa. Eu vinha percebendo quando eu li, eu vinha percebendo coisas que eu não percebia quando eu li a primeira, a segunda, a terceira vez, as várias vezes que eu vi. Ou seja, a palavra de Deus, ela é viva. Todas as vezes que você volta a ler, você tem um ensinamento, você tem uma clareza, você tem uma visão, não é, diferenciada. E esse evangelho aqui é o evangelho de Isabel, né? Aquela mulher de idade que tinha um marido chamado Zacarias, que também tinha uma idade avançada. E a palavra diz que eles eram estéreis, eles não tinham filhos, não conseguiam ter filhos por ela ser estéril. Mas o desejo de gerar era muito grande no coração de Isabel e de Zacarias, não é? Mas aí o tempo passou para eles e eles não conseguiram. O interessante que a gente percebe nesse evangelho é que eles eram pessoas temente a Deus. Eram pessoas, a palavra diz que eles viviam os mandamentos de Deus. Viviam conforme a lei pedia. Verdadeiramente eram pessoas que tinham temor de Deus, não é? Viviam. E aí às vezes a gente se pergunta, nossa, eles viviam os mandamentos, eles viviam a vontade de Deus na vida deles, e nós que não vivemos, né? O que a gente pode pensar? Não é assim que a gente pensa quando a gente vê uma pessoa temente a Deus assim como Isabel, como Zacarias, né? Eles tinham um desejo no coração muito grande de gerar filhos, assim como eu tenho um desejo no meu coração, como você tem um desejo no seu coração particular, todos nós temos algo que desejamos, né? E muitas vezes a gente pensa, não sou digna de receber isso aqui, porque eu sou uma pecadora, eu não cumpro os mandamentos que Jesus me pede, então isso está muito distante de acontecer comigo. Seja essa realidade qual for, seja uma doença, uma cura de uma doença, seja um sonho de fazer uma faculdade, seja um desejo que você tem no coração, um sonho que você tem, né, particular, seja o que for. Seja você montar o seu negócio, uma empresa, uma mini empresa, seja a realização de você
ter a sua casa própria, o seu carro, né? Então, assim, são vários os sonhos que um ser humano pode acolher dentro do coração e a gente não sabe. Mas aqui nesse evangelho, ele hoje vem nos trazer que para Deus nada é impossível. Né? A gente precisa entender logo de cara uma coisa. Não é porque a gente é pecador, não é porque a gente desobedece a Deus, não é que Ele não nos favorece com algumas coisas na nossa vida, né? Claro que quando a gente é fiel, a gente consegue mais rápido as coisas. Isabel, a palavra diz que Isabel nasceu estéril. Isabel não podia ter filho, não é? Então, esse milagre que foi feito aqui foi para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Para a honra e glória de que para Deus nada é impossível, né? Que mesmo Isabel e Zacarias, tendo idade avançada, eles geraram um filho. E esse filho foi João Batista, de quem a gente falava ontem. A gente falava sobre João ontem, né? E a gente via muita coisa ali naquele evangelho de João, inclusive as aparições, né? Que a gente falava ontem das aparições dos anjos, né? Que apareceu para Maria, o anjo Gabriel, apareceu para José. Falávamos ontem sobre isso. E aqui a gente vê mais uma aparição do anjo Gabriel. O anjo Gabriel veio visitar Zacarias. A gente também percebe a força que o santo anjo tem. Os santos anjos têm. São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Né? Os 3 anjos que ficam ali assistidos por Deus, diante de Deus, esses 3 anjos, e o nosso anjo da guarda, que é o anjo particular, o nosso anjo da guarda que anda conosco, o nosso anjo da guarda que nos protege de todo o mal. Né? E muitas vezes a gente esquece de pedir a intercessão dos nossos anjos. Né? Quando a gente lê aqui, a gente vê o poder que o anjo tem. E ele diz, quando ele aparece para Zacarias, o anjo Gabriel diz: eu sou o anjo Gabriel que vivo na presença de Deus. A gente tem noção do que é isso? Não tem. Né? A gente pedir a uma pessoa, entre aspas, não é uma pessoa, mas você pedir a um ser que vive diante de Deus um milagre que você queira, né? Como que não é atendido? Mas é claro que é. O anjo ali, ele se faz como intercessor, né? Ele está pedindo, né? Apresentando para Deus. Por quê? É o puro santo ali junto de Deus. É a santidade pura, os anjos, a santidade pura ali também, né? Pedindo. E o nosso pedido, claro e evidente, que vai chegar até nós mais rápido. E aí a gente percebe que no comecinho do evangelho, a gente vê aqui, né? A forma como era... Eu não tinha prestado atenção em outras vezes que eu meditei essa passagem, eu não tinha prestado atenção. Mas a gente percebe que todos os rituais que eram feitos na época, né, condiz com a nossa missa, né? Tudo ali, o grupo, né, os grupos de liturgias que a igreja tem, a palavra diz aqui que nesse dia, esse determinado grupo estava dominando ali a celebração, né? Vamos se dizer, o ministério de intercessão, ministério de... como se diz? Ministros de Eucaristia, o ministério de liturgia. Então, assim, a igreja, ela tem os seus grupos de ministério. Então, a gente pode encaixar aqui, esses grupos que é falado aqui. O sacerdócio, que é o nosso sacerdote, a gente pode encaixar, né? Um dia que foi sorteado, a palavra diz, o dia que foi sorteado a entrar lá
no templo, né? No templo do Senhor, para fazer os incensos. O que significa os incensos? Quando a gente está na missa, muitas vezes, quando é missa solene, por exemplo, uma missa do lava-pés, na Semana Santa, uma missa solene, né? De um acontecimento da Bíblia que aconteceu. E ali está sendo celebrada. A gente percebe que muitas vezes, quando o padre está entrando, tem aquele sininho lá, aquele negocinho lá saindo as fumacinhas, que é o incenso. Mas o que é aquilo? Né? A gente não entende. Né? Muitos que não entendem vão pensar até que é outro tipo de coisa. Mas aquilo ali é uma representação. Aquilo ali é somente um simbolismo. Né? Aquele incenso, ele representa que as nossas orações estão sendo elevadas para Deus. A forma como o incenso ele sobe a fumaça é como se a nossa oração estivesse indo para Deus. Não significa nada para salvar ninguém, né? É somente isso. E a gente percebe que na palavra de Deus já existia, né? Eles estavam lá, fazendo lá os incensos. A palavra diz também que eles estavam numa sala à parte, ou seja, vamos se dizer que estava a assembleia do lado de fora, que é quando eles falam, o povo estava do lado de fora orando, e Zacarias foi para dentro de uma sala, vamos se dizer assim. Nós entendemos o nosso Santíssimo, né, que é a sala onde fica a Eucaristia, né? Corpo, sangue, alma e divindade. Aquela salinha onde a gente entra, aonde Jesus fica lá exposto ali. E ali a gente tem a nossa intimidade com Deus, né? Uma salinha à parte. Em assembleia, vamos se dizer, que seja a igreja, né? Então a gente vê aqui várias coisas que nos lembra a nossa missa, né? Então, Zacarias entra lá no templo, era o dia dele fazer a sua celebração, né? Como é que se diz? Oferecer o incenso para Deus, né? Enquanto as pessoas oravam fora, ele estava ali mandando os incensos para Deus, né? Em forma de agradecimento que as orações estavam sendo elevadas a Deus. E aí a palavra diz que Isabel era estéril. Isabel não podia ter filhos, tinha muita vontade de ter filhos. Lá no finalzinho a gente vê a palavra humilhação, com certeza ela se sentia diminuída diante das mulheres por não ter filhos, né? E depois de muito tempo, de uma vida inteira, Deus olhou para Isabel. Deus olhou para o sonho de Isabel. Deus olhou para o sonho de Zacarias, porque para Deus nada é impossível. Não importa a idade, não importa o tempo. Se tiver no coração de Deus, a cura vai chegar, o sonho vai chegar, né? Então, a gente só não pode duvidar como Zacarias, né? Eu acredito que não aconteceu coisa pior, porque Isabel era uma pessoa de muita fé. De muita fé. E Isabel, naquele momento, não estava ali com Zacarias, porque talvez se Isabel tivesse ali com Zacarias, Isabel também fosse ficar muda, porque ela também iria duvidar, né? Porque nós somos humanos, nós duvidamos. Muitas vezes a gente não vê o resultado das nossas orações em cima de uma determinada coisa, e a gente duvida, né? Mesmo que o nosso coração, que Jesus esteja ali mostrando, dando indícios, né? Você está tendo ali revelações de que aquilo vai acontecer, mas no tempo de Deus. Como a palavra diz aqui, como o anjo fala, você duvidou que essas coisas irão acontecer no tempo de Deus. Existe um tempo para que Deus realize as coisas. Isso vai depender da sua fé, isso vai depender, né, do seu comprometimento com as coisas de Deus, com os seus mandamentos. Vai depender muito de você. Então, muitas vezes é a gente mesmo que retarda o nosso sonho. Muitas vezes é a gente mesmo
que fecha a porta para o sonho, para a coisa acontecer, né? E praticamente foi o que, pela desobediência de Zacarias, coitado, tem até pena dele, né? Dele dizer, como assim? Eu tenho uma idade avançada, ou seja, Zacarias já não tinha mais as práticas normais de um casal sexualmente falando. Por quê? Porque a idade chegou como vai chegar para todos, não é? Essa brincadeirinha vai acabar um dia, mas ele diz, como assim? A minha esposa, a minha Isabel, ela é estéril. Ela nasceu sem poder ter filhos. Como que chega você aqui e diz que minha mulher vai ter filhos? Impressionante, né? Muitas vezes a gente é como Zacarias. A gente vê os sinais do céu na nossa vida, a gente vê as revelações que muitas vezes Deus diz, porque não teve revelação maior do que esse anjo vir visitar Zacarias. Um anjo aparecer diante de Zacarias e Zacarias mesmo assim ainda duvidar. E nós também duvidamos. Se aparecer qualquer coisa sobrenatural na nossa frente, a gente vai pensar que é o quê? É coisa do outro mundo, é gente que morreu, é isso, é aquilo. A gente pensa tudo, né? Até experiências que a gente tem com Deus, a gente fica com medo no momento, né? Porque são coisas assim diferenciadas do nosso humano, né? São coisas sobrenaturais, são coisas de outro patamar, que não tem nada a ver com a gente aqui. Mas a gente fica com medo, né? Então hoje a palavra de Deus, em primeiro lugar, ela vem falar sobre a fé de Isabel, que nunca morreu, a fé de Zacarias, que nunca morreu. Com esse evangelho, Jesus vem nos trazer uma coisa muito importante. Ele vem nos fortificar na fé. Ele vem nos dizer que aquele impossível que você acha que é impossível, ele é capaz de tornar possível, independente do tempo. Porque para a gente, 100 anos, para a gente, 3 dias parece que é 100 anos. Mas para Jesus, 100 anos é um segundo. A hora que ele bateu o martelo e dizer vai ser agora, vai ser agora. E muitas vezes acontece algo com a gente que a gente diz assim, não sei como aconteceu. Eu sei que eu estou vivendo isso aqui, mas eu não sei como foi que aconteceu. Né? Por quê? Porque Deus, ele faz assim. Quando ele quer, ele faz. Ele faz. Né? E com Isabel não foi diferente. E aí a gente percebe aqui que o anjo já dizia que o menino ainda no ventre ia ficar cheio do Espírito Santo, né? Que é aquele momento que Maria fica grávida de Jesus e quando sabe que Isabel também está grávida, Maria vai lá visitar Isabel e o que é que acontece com o menino? O menino estremece na barriga de Isabel com a presença de Maria, com a presença do santo que estava no ventre de Maria. E a partir daquele momento, o Espírito Santo desceu sobre João Batista. Porque João Batista, como a palavra diz, não ia ser um rapazinho normal, não ia ser um profetazinho normal, né? Ele veio para anunciar a vinda do Senhor. E a palavra diz que ele anunciava, ou seja, anunciar significa você converter as pessoas, você falar de Deus, você falar dos caminhos de Deus e ali as pessoas irem se convertendo. E com isso ele trouxe o batismo nas águas, né? A partir do momento que você é batizado, mergulhado nas águas, você teria o Espírito Santo de Deus, né? E aí a mágica acontece. Zacarias tá lá, quando deu fé, o anjo aparece, né? Nada diferente como Maria e José. O anjo aparece e diz que ele vai ter um filho e que ia ser a alegria da vida dele. Realmente, você imagina a vida inteira você querer um filho. Com certeza, naquela época, os homens, eles queriam um varão, né? Eles queriam um filho homem, né? E ter ali, acho que era uma honra ter um filho homem ali, né? E eles dois não podiam gerar.
Mas o sonho de Isabel e o sonho de Zacarias não ficaram para trás, né? Então, automaticamente, quando ele fala, Zacarias diz, como assim? Eu não tenho como ter filhos mais, eu não tenho. Eu não tenho como gerar mais filho. Era para a fé de Zacarias ter sido um pouquinho melhor, né? Melhor, porque se ele estava vendo um anjo falar, se Deus mandou, mas a gente é humano, é muito tempo. Vamos nos colocar na pele de Zacarias e de Isabel, né? Passou todo o tempo de fertilidade, toda a mocidade, né? Todo o tempo que você poderia gerar. De repente você está aí numa idade avançada, você não consegue mais gerar filhos. E de repente chega um anjo e te diz uma coisa dessa. É claro que iria haver dúvida na minha cabeça, na sua cabeça, na cabeça de todo mundo, né? Porque nós somos humanos. Nós temos a natureza da humanidade. E aí o anjo não gostou não, né? Aí o anjo vai lá e diz: por causa disso você vai ficar mudo até o dia do parto, até que a criança nasce, até que chegue o momento certo, até que chegue o tempo determinado que isso aconteça. A gente observa que existe um tempo determinado para tudo, não é? Essa espera é como se fosse uma planta. É uma planta que vai crescendo aos poucos. Se você começar a podar, se você começar a aguar, botar água, a cuidar, a conversar, essa planta ela vai crescendo viçosa, ela vai crescendo bonita, não é assim? Uma planta não é assim? O que a gente quer de sonho na nossa vida, a gente tem um tempo para conquistar aquilo ali. Existe um tempo de conquista. Um dia dentro da minha realidade, do meu sonho, né? Daquilo que eu sempre pedi a Deus, confirmação se era ou se não era, eu tive posso dizer que não foi um sonho, né? Uma revelação de que a coisa verdadeiramente era assim. Então, eu me recordo que, eu falando agora, eu lembrei, né? Me recordo que eu estava num lugar, era uma região assim. Na verdade, eu estava era como se eu estivesse numa missa. Isso, era uma missa campal. Uma missa campal. E todos estavam se preparando para a missa. E aí eu estava ali com uma amiga, né? E eu olhava mais à frente, eu vi alguém conhecido, né? Alguém que estava nesse propósito em que eu pedia, né? Essa pessoa, ela estava lá na frente, já sentado ali para assistir a missa. Eu estava um pouco atrás. Então, quando eu olhava, ao meu redor tinha esterco de boi, né? Estrumo, né? Que o povo fala, né? Um balde tinha derramado ali naquele lugar, um balde de estrumo. E aí eu dizia para minha amiga: a missa vai começar, vamos pegar uma pá, apanhar e a gente jogar em algum lugar, né? Porque daqui a pouco o padre vai passar. E aí assim foi feito. Fomos lá, pegamos uma pá, pegamos um balde. E aí quando a gente enchia aquele balde, a gente via eu olhava e dizia: agora a gente vai jogar onde? Era uma missa campal, ou seja, era como se fosse não sei se era um sítio, uma chácara, um lugar de mato. Era um lugar de mato. Só que quando eu olhava, eu via uma janela, né? Uma janelinha aberta, um quartinho com uma janelinha aberta. E aí quando eu jogava, que eu chegava aqui ia jogar aquele estrume ali embaixo, era um lugar bem alto, tipo um primeiro andar. E ali, quando eu jogava, caía em pés de rosas. Pés de rosas, assim. As rosas estavam mais ou menos numa altura de 1 metro, né?
Então, era rosas vermelha, amarela, branca, sabe? A coisa mais linda. Assim, no pé da janela onde eu joguei. Então, o estrume, ele caiu justamente no pé dessas rosas. E aí, foi muito lindo aquilo ali, né? E aquilo ali me custou um tempo para entender, né? Mas depois de muita oração, a gente entendeu que aquelas rosas estavam crescendo. Eu estava colocando adubo naquela rosa, aqueles pés de rosa, e ele ao pouquinho estava crescendo, ou seja, o que eu queria num momento tinha um tempo, né? Mas eu estava adubando aquilo ali aos poucos e ia acontecer. Já tinha acontecido, porque não estava lá na terra, lá embaixo ainda. Já tinha 1 metro para cima, já tinha crescido 1 metro. E já fazia, eu acredito que uns 3 anos que eu vinha nesse propósito. Então, uma revelação belíssima, né? Então, falando aqui, eu lembrava, tudo tem um tempo. Então, o anjo fala para Zacarias, você vai falar sim, mas no dia que tudo isso acontecer, porque você duvidou. Então, diante de todas as minhas dúvidas que eu tinha, né? Eu sempre lembrei das revelações que eu tive, que não foi só essa. Nos momentos que eu quis desistir, eu não podia desistir porque a minha fé era muito grande, né? E se eu desistisse, eu estaria duvidando de Deus. E de Deus a gente não duvida, né? Por mais que a gente não veja nada, mas a gente sabe no nosso coração o que Ele quer pra gente. Então, a mesma coisa aconteceu aqui. O anjo falou para Zacarias, você só vai falar depois que no tempo determinado em que tudo se realizar. Ou seja, quando ela tivesse o filho, é que Zacarias falaria. E você indo adiante, aqui na leitura, você vai ver que quando ela teve a criança, a boca de Zacarias se abriu. Então, o que é que a gente leva para a nossa vida com esse ensinamento de hoje? Que para Deus nada é impossível. Não deixe de ter esperança em cima do seu impossível. Se for para a sua salvação, se for para o seu bem, se for algo que vai te levar cada vez mais para Ele, não é? Se for algo que esteja no coração dele, ele vai realizar, mas ele vai realizar no tempo determinado, porque nós não sabemos o que se passa por trás daquilo que a gente quer. Muitas vezes precisa-se ali de um adubo, precisa-se ali de um pouquinho de amor, um pouquinho de paciência, um pouquinho de cada coisa, né? Às vezes, quando se trata de pessoas, pode ser que não seja a pessoa que está dentro de você, mas Jesus está fazendo com a pessoa que Ele vai dar, entendeu? Com a pessoa que Ele vai dar, porque muitas vezes o outro lado não tem a mesma sintonia que você, mas em algum lugar existe alguém com a mesma sintonia. Alguém com o mesmo pedido, com a mesma vontade, com a mesma intensidade. Entendeu como é as coisas? É como uma pessoa que está doente. Muitas vezes pede oração a nós. Reza por mim. Ora por mim porque eu estou doente, porque eu estou assim, eu estou assado. A gente vai lá e a gente ora realmente, né? Muitas vezes a gente, quando vai passando para ir à missa, a nossa igreja aqui é bem pertinho. E aí, apesar que eu não estou indo mais aqui, vou na da Matriz, que é um pouco mais distante, mas fica mais próximo do meu trabalho. E aí, quando a gente está indo, muita gente nos encontra, né, e diz assim, vai para a missa, reza por mim. Rezo sim, rezo sim. Mas a gente, quando volta, a criatura está na calçada, falando da vida dos outros. Quando a gente vai, a criatura está na calçada, falando da vida dos outros. Ou seja, a pessoa não coloca o pé na igreja,
para pedir por ela mesma, para pedir pela família dela. Mas quando a gente passa, é como se a gente fosse santo, que a gente fosse fazer um milagre. Não, a gente pede, mas eu preciso adubar o meu sonho. Eu preciso adubar a minha plantinha, né? Então, se eu não for, as orações do meu vizinho não vai servir de nada. Não vai servir de nada, né? Então, hoje a gente tira para nossa vida o milagre que Deus fez na vida de Isabel e na vida de Zacarias, né? Eles dois foram contemplados com um sonho que eles já tinham desistido há muito tempo. A gente até entende Zacarias, né? Quando ele duvidou, né? Porque tudo levava a crer que eles não iam ter mais nada. Muito pelo contrário, eles estavam esperando a morte chegar, né? E a gente vê que Deus mandou para ele um filho abençoado, um filho cheio do Espírito Santo, que foi João Batista. Amém? Então, hoje, a gente leva essa reflexão para a vida. Procure aí dentro do seu coração o sonho que se perdeu, não é? O sonho que se perdeu, o sonho que você tinha, que você acha que não pode realizar, que não vai mais realizar, né? Muitas vezes porque já passou muito tempo. Procure resgatar esse sonho. Se ele tiver no coração de Deus, claro que todas as orações que você tem que fazer, você tem que dizer: que seja feita, Senhor, a tua vontade e não a minha. Porque por trás de tal sonho, por trás de tal coisa que eu peço, só tu sabe o que tem, né? Só tu sabe o que tem. Então, se é uma coisa que vai me santificar mais, se é uma coisa que vai me levar para ti mais, que venha. Mas se for uma coisa que vai me afastar de ti, que vá para a baixa da égua. É assim mesmo que a gente fala. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.